Olá meus amigos, meu nome é Ronaldo Bastos e na aula de hoje vamos continuar o nosso curso sobre a teoria pura do direito. Na aula 1 eu mencionei que Kelsen era um positivista lógico lá da escola de Viena e na aula 2 eu mencionei que ele utilizou um instrumental teórico kantiano para fundamentar o sistema jurídico como ele pensava, instrumental este que ele chamou de norma fundamental. Na aula de hoje eu vou iniciar mesmo a análise da teoria pura do direito e eu vou tentar guiar vocês pelas ideias do capítulo 1, que se chama Direito e Natureza. Então, se você se interessa pela teoria pura do direito, não sai daí que depois da vinheta a gente começa a trabalhar. Kelsen, já no primeiro capítulo da teoria pura do direito, ainda que de forma inicial, já deixa claro o seu conceito de direito, que seria a ordenação coativa da conduta humana. E ele já deixa claro também no primeiro parágrafo o que é a teoria pura do direito, quando ele diz que a teoria pura do direito é uma teoria do direito positivo. E sobre esta afirmação eu tenho que fazer 3 observações que são importantíssimas. Em primeiro lugar, como eu já falei para vocês na aula 1, Kelsen irá se esforçar para retirar do objeto direito quaisquer explicações metafísicas ou extrajurídicas, e isso fez com que ele se afastasse tanto do justnaturalismo quanto da sociologia do direito. Em segundo lugar, a teoria pura do direito não é uma explicação de um ordenamento jurídico específico, mas é um intento de explicar o direito de forma geral, e esse intento pretende ser universal. É por isso que Kelsen a chamou de teoria. E em terceiro lugar, a observação mais importante, e porque ela gera muitas confusões, a sua incompreensão gera muitas confusões, é que, apesar de Kelsen ter chamado o seu construto teórico de teoria pura do direito, não significa que ele fosse um jurista ingênuo que desconsiderasse que o direito era influenciado pela sociedade, pela política e pela ação corrupta dos seus agentes, ou seja, por fatores externos. Na verdade, o objetivo de Kelsen era metodologicamente isolar o direito desses fatores externos para construir a sua ciência jurídica. É por isso que ele não chamou o seu intento de teoria do direito puro, o que significaria que para ele o direito seria imune a essas questões externas. É por isso que ele chamou de teoria pura do direito. Era uma questão de metodologia. Se liguem nisso. A primeira coisa que Kelsen vai fazer nesse primeiro capítulo, cujo título, como eu já disse, é Direito e Natureza, é desconsiderar a dicotomia entre natureza e sociedade, que teria dado origem a 2 ciências com objetos específicos, as ciências naturais e as ciências humanas ou sociais. Segundo Kelsen, diz ele, a sociedade, quando entendida como real ou efetiva convivência entre os homens, pode ser pensada como parte da vida em geral e, portanto, como parte da natureza. Assim, as 2 ciências, as naturais e as sociais ou humanas, não eram tão diferentes assim, na medida em que deveriam estudar os fatos que se davam, que aconteciam no mundo, ou seja, que aconteciam na natureza. O direito, especificamente, como ciência social, deveria se ater aos fatos jurídicos. Mas aí o jovem jurista pergunta, o que danado são fatos jurídicos? Antes de tudo, fatos são acontecimentos, isto é, eventos que ocorrem no mundo e que, de certa maneira, são irrepetíveis. Para Kelsen, os fatos jurídicos são compostos por 2 elementos, os atos jurídicos e as suas respectivas significações. O ato seria aquele que é perceptível, pois se realiza no espaço e no tempo. Já a significação ocorre em um plano um pouco mais abstrato, ainda assim perceptível, já que, em geral, compõe a estrutura da norma. Por exemplo, diante de um ato jurídico em que A mata B, o significado é o homicídio. E diante do ato do nascimento, uma possível significação poderia ser a maternidade e as obrigações jurídicas daí advindas. Mas o que diferencia um ato jurídico dos demais atos sociais? Em outras palavras, o que dá a noção de obrigatoriedade legítima, que é uma das características fundamentais do direito?
Kelsen irá dizer que o ato terá um sentido objetivo e outro subjetivo. Isto porque um indivíduo pode praticar um ato e ele certamente possui uma significação que pode ser compreendida pelos outros indivíduos. Porém, esta significação, que pode ser chamada de subjetiva, não necessariamente coincide com a significação objetiva, isto é, a significação que é resultado da interpretação oficial dada pelo direito. Segundo o exemplo do próprio Kelsen, se uma organização secreta, com o intuito de libertar a pátria de indivíduos nocivos, condena à morte um deles, considerado um traidor, e manda executar por um filiado aquilo que subjetivamente considera e designa como uma sentença de condenação à morte, objetivamente, em face do direito, não estamos perante a execução de uma sentença, mas perante um homicídio, se bem que o fato exterior não se distingue em nada da execução de uma sentença de morte. A consequência é que, embora o ato seja uma parcela da natureza, ele só passa a fazer parte do direito quando recebe uma significação jurídica. Assim, um ato não é jurídico em razão da sua faticidade, de ter modificado o mundo material. Na verdade, diz Kelsen, a sua significação só é operacionalizada pela norma. É por esta razão que o autor vai sustentar que a norma jurídica é um esquema de interpretação. Para usar o exemplo do próprio Kelsen, poderíamos dizer o seguinte: quem vai dizer se uma determinada morte foi resultado de uma sentença de morte ou de um homicídio não são os próprios indivíduos, mas sim a norma jurídica, o ordenamento jurídico. Se fôssemos formular isso tudo pela contraposição objetivo-subjetivo, poderíamos dizer que a norma surge quando o ato de vontade de um indivíduo, ou seja, o sentido subjetivo, coincide com o comando dado pelo ordenamento, o sentido objetivo. Ou seja, nas palavras de Kelsen, o conteúdo de um acontecer fático coincide com o conteúdo de uma norma que consideramos válida. Bom, como mencionamos na aula sobre a norma fundamental, Kelsen sustenta que uma norma inferior retira seu fundamento de validade de uma norma superior. E tal escalonamento chega em uma norma hipotético-transcendental que legitima todo o sistema kelseniano, a tal norma fundamental. O que podemos reter daquela aula é que, como o sistema de Kelsen é dinâmico e não estático, a norma fundamental é uma norma formal, do mesmo modo que a lei universal kantiana, da qual já falamos por aqui. A consequência é que ela não possui um conteúdo específico que constrange as normas inferiores, como é típico no justnaturalismo. É por isso que Kelsen vai dizer que os valores constituídos ou legitimados pela norma jurídica são sempre arbitrários. Isso significa que o fato de uma norma proteger um determinado valor não impede o surgimento de uma outra norma que proteja um valor exatamente oposto. Assim, a ciência do direito não poderia investigar quais são os valores corretos, mas sim os valores que são consagrados no texto legislativo. Quem investiga a justeza dos valores no âmbito pré-normativo ou independentemente da norma é a política jurídica e não a ciência do direito. Essa é uma questão importante e que tem relação para Kelsen com a própria legitimidade do direito como ordem coativa. Diferentemente de uma mera vingança pessoal, onde um indivíduo ou um grupo deles impõe os seus valores ilegitimamente a outros indivíduos, o monopólio da coação pelo Estado permite que a sanção aplicada a um indivíduo transgressor seja imposta pela coletividade, porque foi a própria comunidade que criou um órgão competente responsável por aplicar sanções diante de comportamentos transgressores. O juiz, como vimos na aula de jurisdição, apenas presenta a comunidade, a faz presente, e direito, nesse sentido, é o querer formalizado da comunidade. Neste primeiro capítulo, Kelsen já deixa clara uma série de noções que ele trabalhará durante toda a obra, como a ideia de que o direito é uma ordem social normativa, que toda norma é coativa, que toda norma de um jeito ou de outro apresenta sanções, etc, etc. Porém, o que o jovem jurista precisa reter é o embasamento filosófico de Kelsen no que diz respeito à relação entre direito e natureza, que é o objeto desse primeiro capítulo. Os fatos jurídicos são compostos por atos que obtêm a sua significação pela norma, e esta significação é sempre arbitrária, fruto da convenção humana.
não há uma necessidade ou uma determinação na regulação normativa, isto é, uma norma jurídica não decorre necessariamente de uma característica da natureza que os homens conseguem apreender através da razão ou pelo desígnio divino, como queriam diversas versões do justnaturalismo. Na verdade, as normas constituem um arbítrio humano, e não cabe à ciência do direito investigar se os valores consagrados na norma são justos, porque o arbítrio não pode ser medido pela ciência, apenas pela política. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sugestões e dúvidas aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau!